Boa noite, pessoal. Hoje nós falaremos sobre a equação geral da reta, certo? Como nós vimos na aula passada, nós falamos sobre a condição de alinhamento entre três pontos, vocês estão lembrados? Então, hoje vamos dar continuidade sobre o nosso conteúdo de geometria, tá certo, pessoal? Bom, pessoal, a equação geral da reta era definida como? Era definida como AX mais BY mais C igual a zero. Certo, pessoal? Então, a equação geral da reta, ela possui então esse formato que vocês estão visualizando aqui. Estão vendo? Então, percebe-se que o A e o B e o C, pessoal, eles são os coeficientes da equação, certo? Eles serão os números que pertencerão ao conjunto dos números reais, pessoal. Isso é muito importante vocês saberem e nunca esquecer, tá bom? Então, outra coisa importante aqui é não destacar o A e o B, certo? O A e o B, na equação geral da reta, eles têm que ser diferentes de zero, tá, pessoal? Então, pessoal, e como nós podemos escrever uma equação geral da reta, certo? Então, dado uma reta, nós temos que ter no mínimo os dois pontos, certo? Ó, como nosso exemplo aqui, estão vendo? Aqui eu tenho uma reta com o ponto A e o ponto B. Certo, pessoal? Nós temos o ponto A com suas coordenadas xa, ya e B com suas coordenadas xb e yb. Tá, pessoal? Então, e essas coordenadas, esses pontos, elas possuem valores conhecidos, como vocês estão vendo aqui, ó, xa, ya, xb, yb, certo? E o terceiro ponto genérico com valor desconhecido. Então, tem que ter um terceiro ponto, mas com um ponto genérico com valor desconhecido, onde nós podemos colocar como x e y, certo? Então, pessoal, e por que desconhecido? Porque temos um terceiro ponto, como eu falei, um ponto P, qualquer que esteja entre o ponto A e o ponto B, certo? Que é o ponto P, certo? É um ponto genérico, tá ok, pessoal? Que no caso, esse ponto P, ele tem que estar, ele é um ponto qualquer, ele pode estar aqui, ele pode estar ali, ele pode estar aqui, ele pode estar em qualquer posição aqui, tá? Porque ele é um ponto qualquer, é um ponto genérico, certo? E esse ponto P, ele tem um valor desconhecido, tá? No caso, x e y. Com esses três pontos, pessoal, como esses pontos estão alinhados, como nós vimos na aula passada, como nós temos três pontos alinhados na mesma reta, eles são chamados de pontos colineares, tá? Então é muito importante você não esquecer isso, pessoal. Eles são chamados de pontos colineares, tá ok? E para nós definirmos então a equação geral de uma reta, nós podemos utilizar o conceito de condição de alinhamento entre três pontos. Lembra que nós falamos na aula passada sobre esse assunto? Então, é um assunto que vocês não podem esquecer, porque a gente vai utilizar nesse novo conteúdo aqui, pessoal. É importante vocês saberem, tá? Então, onde nós podemos utilizar o famoso determinando, aquelas matrizes, lembra? E aí o determinante vai... Aí com o determinante a gente vai calcular como, tá? Aí, no caso, as coordenadas do ponto desconhecido, nós vamos chamar de x e y, certo, pessoal? E como ficará o nosso determinante? O nosso determinante ficará assim. Vocês estão vendo, pessoal? Então, nós temos aqui, ó, o x, o y, que vai ser simbolizado pelo ponto P, que é o ponto genérico. Logo, o xa, que é do ponto A, o xb, que é do ponto B. Tá certo, pessoal? Aí nós temos aqui a segunda coluna, que é a coluna do y, certo, pessoal? Temos no caso o YA, aqui referente ao ponto A, pessoal, e o YB, que é do ponto B, certo? Então nós temos aqui não determinante o eixo das abscissas aqui das ordenadas, como nós falamos na aula passada, tá, pessoal? E aqui completa
pelo ponto 1. Tudo isso aqui, pessoal, tem que ser igual a zero. Então, pessoal, esse vai ser o determinante que a gente vai utilizar para a gente fazer o cálculo do que? Para a gente achar a equação da reta, pessoal.